paz para os queridos, para os irmãos, para aqueles que estão vendo esse vídeo de hoje. Hoje nós vamos estar falando uma palavra sobre o Espírito Santo de Deus, né? Como que ele age na minha vida, na sua vida, e o que ele pode mudar na sua história e na minha história, amém? Então vamos estar hoje, eu até anotei aqui, vamos estar lendo hoje Juízes 14, 5 e 6, Juízes 15, 14 e 15 e João 14, de 12 a 18. Eu vou estar lendo para os irmãos, tá bom? Diz assim, em Juízes 14, 5 e 6. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tina. E chegando às vinhas de Tina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apoderou dele, tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada em suas mãos. Porém, nem seu pai, nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. Agora a gente vai para o 15. Para os Juízes 15, de 14 e 15. Diz assim, E vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor, possantemente, se apoderou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas armaduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Agora a gente vai passar lá para João 14, do versículo 12, capítulo 14, do versículo 12 ao 18. Diz assim, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes, alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se amardes, guardares os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Senhor eterno Deus, essa sua palavra tem colocado em nossos corações, no meu coração, palavra de vida, palavra de abundância, palavra onde nos mostra o seu Espírito, como que ele age nas nossas vidas, como que ele age na vida de cada um, Senhor. Senhor, nesse momento, vai tirando as distrações, aquilo que nos separa de Ti, aquilo que separa os nossos ouvidos da Sua revelação, aquilo que tira a nossa atenção do mundo espiritual, Pai, para que possamos, neste momento, cada um em suas casas, cada um no seu lar, cada um que hoje essa palavra alcançar, que essa palavra estiver alcançando, faça transformação de vida e que essa revelação que hoje que Tu tem dado para nós, ela faça mudanças na nossa vida, mudança de atitude, mudança de como encarar o dia a dia, como encarar a vida, como encarar o seu propósito na vida de cada um, Senhor. É o que nós pedimos, fala conosco, usa-me segundo o seu querer. Em nome de Jesus, amém. Amados, essa palavra, eu outro dia falei ela para um irmão nosso. Ele falou para mim que estava meio desanimado, meio triste, né? Que as lutas estavam muito grandes, ele estava querendo desistir, desanimar, parar. E aí eu falei sobre isso, sobre o Espírito de Deus, que Deus fazia na época de Sansão, né? Lá no Velho Testamento, lá no passado, onde Sansão era um nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe, separado para Deus, separado para a obra de Deus, né? Que Deus fez grandes coisas através da vida dele. Mas ele era necessário se separar
para ele era necessário ele ter restrições. Restrições de quê? De seguir a lei, de seguir as determinações de Deus, que Deus passou para a vida dele. E é assim conosco, né? E aí depois Jesus vem e diz a mesma coisa. Vocês podem fazer milagres, vocês podem fazer grandes coisas no nome dele, no nome de Jesus, se guardardes, né, os mandamentos dele. E aí Deus, no caso de Jesus, ele vela pelo nome dele, para que a glória do Senhor seja manifesta. E aí ele fala sobre o Espírito, sobre o Consolador. Lá atrás, com Sansão, era interessante que todas as vezes que o Espírito de Deus queria fazer algo diferente, queria fazer um milagre, queria fazer as maravilhas dele, ele diz que ele se apossava, né? Ele se apossava da vida de Sansão, ele se apossava do espírito de Sansão. E aí, esse se apossar, ele fazia maravilhas. Como ele falou, ele fendeu o leão de alto a baixo, sem arma nenhuma. Ele pegou uma queixada de jumento, né, e matou mais de 1000 homens, com o Espírito de Deus tomando conta dele, se apossando da vida dele. E aí Jesus vem no Novo Testamento e diz, nesse momento aqui, ele está dizendo que está próximo à ida dele ir voltar ao Pai. Só que ele não quis deixar nós assim abandonados, né? E disse que deixaria um Consolador conosco. E esse Consolador é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito da verdade, é o Espírito novamente de Deus. Né? Que antes, lá no passado, ele vinha, fazia as obras na vida da pessoa e saía de novo. Só que agora ele disse que não, o Espírito Santo de Deus está conosco todo o tempo. Então as maravilhas, todas as maravilhas que Deus tem permitido que eu e você façamos, depende somente de nós, porque o Espírito está conosco, está na vida de cada um, está com cada um de nós. Então pensa bem, lá no passado com Sansão, por exemplo, quando o Espírito de Deus se apossava dele, olha as maravilhas que ele fazia, e Jesus diz que ele ia deixar conosco também. E o que a gente pedir ao Pai no nome dele, nós vamos receber. E o que nós faremos com essa revelação, com essa informação? Essa informação foi dada para mim e para você, de que o Espírito hoje, ele não vem e vai, ele veio e está dentro de cada um de nós. Então, olha quanta coisa você pode fazer. E o porquê que o Espírito de Deus não faz? Por que os milagres de Deus não acontecem? Por que você pede alguma coisa a Deus e não acontece? Por quê? Por quê? Será que o Espírito de Deus saiu de nós? Saiu das nossas vidas? Não. Quando você aceita Jesus, quando você crê nele como seu Cristo, Salvador, ele se apodera de você. Esse Espírito está contigo. Esse Espírito está te revelando as mensagens de Deus. O problema nosso é que a gente não se atenta em tudo que Jesus disse. Eu vou estar relendo para você o versículo 14, de João 14, 14, tá bom? Diz assim: se pedirdes alguma coisa a meu Pai, eu o farei. Aí o 15 vem o importantíssimo. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se você ama a Deus, você recebe Ele como seu Cristo, como seu Salvador. Agora, quando a gente guarda os mandamentos dele, é o que? É seguir o que a Bíblia diz pra gente como determinações, como preceitos, porque somos espelhos, né? Somos semelhantes a Cristo, somos feitos como semelhantes de Cristo. Então, nós devemos ter ações, devemos ter procedimentos, ações de vida que Jesus teria. Por isso que muitas das vezes a gente não consegue fazer o milagre acontecer em nossas vidas, porque nós não nos separamos. Porque se você lembrar lá atrás, com Sansão, ele deveria se separar de bebidas fortes, de impurezas, e não, ele não se separou de nada disso. E o que o Espírito de Deus fez com ele? Não se apoderou mais dele. E aí, quando ele precisou, ele foi preso, porque ele não foi separado, porque ele não se separou. E aí o Espírito não teve a comunhão com ele. E o Espírito, mesmo estando em nós, se nós não tivermos em comunhão com Cristo, se nós não estivermos com comunhão com Cristo,
com os seus mandamentos, com os seus preceitos, o Espírito não vai fazer nada nas nossas vidas. Então você hoje pode fazer milagres. Você hoje pode pedir a Deus em nome de Jesus e Ele vai fazer. Ele diz que se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas tem que amar Ele. Mas tem que guardar os mandamentos dEle. Então guarda hoje, não desanima, não fica triste, que isso é ruim, que aquilo está difícil, que as provas estão difíceis. Não se atente a isso, porque as provas virão, mas vem para te aprovar e vem para te fortalecer na sua fé e o seu espírito crescer em Deus. Então passe a seguir o que Deus tem proposto no coração de cada um de vocês, o que Deus tem propondo na vida de cada um, porque você não nasceu por acaso. Você não cresceu por acaso. Você não vive hoje por acaso. Deus tem um propósito na sua vida e na minha. Então escute o que Deus tem preparado para você e cumpra. Amém? Quero orar para os irmãos, para que Deus possa verdadeiramente cumprir as palavras dele na vida de cada um. Senhor eterno Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Agora que estamos aqui, mais uma vez orando a Ti, Senhor, eu quero te pedir para cada irmão nosso, cada pessoa que está ouvindo essa palavra, cada pessoa que foi alcançada por esse preceito, que hoje entende que o Espírito não vem e vai, o Espírito está conosco, mas para que o Espírito possa fazer maravilhas maiores do que que Jesus fez, é necessário que a gente ame a Deus, é necessário que a gente siga as determinações de Deus, que a gente obedeça, a gente guarde os mandamentos dele em nosso coração e pratiquemos. O Senhor nos dá essa força de vontade, essa persistência de alcançar o nosso melhor, para que quando cada um de nós fala, pedir em seu nome, tu tenha o prazer de fazer, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus, amém.